Graça e paz, meus irmãos amados, como é que vocês estão nessa terça-feira? Estamos entrando no nosso 11º dia de jejum. Eu creio que você está com grande expectativa, que você vai receber o seu milagre. E eu creio que o Senhor tem muito mais para você. Hoje o nosso 11º dia fala assim, o caminho da bênção. Antes de nós começarmos a nossa palavra, eu gostaria que você, aonde você está, não sei se você está no seu trabalho, se você está na sua casa, aonde você estiver, feche os seus olhos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, sobre a vida desses irmãos que estão aqui hoje, recebendo deste alimento, para receber, Senhor Deus, o seu milagre durante esses 21 dias. E eu creio, Senhor Deus, Pai, que o Senhor tem muito mais para eles. E eu creio que o Senhor vai derramar o seu óleo sobre a vida deles, vai trazer o seu milagre à tona. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, hoje nós vamos começar então a ler a Bíblia lá em Marcos 5, do 22 a 43. Fala assim: Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se os seus pés e incessantemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, venha e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia. Comprimindo-o, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecerá à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitado. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre as multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar-lhe nas vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se ao meio da multidão, perguntou: Quem me toca nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e diz: Quem me toca? Ele, porém, olhou ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, concisa do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. Ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera: Tua filha já morreu. Por que ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer à menina. Amém? Então, nesse texto, querido, gostaria de compartilhar com você sobre o caminho para alcançar a bênção de Deus, ou seja, caminho para que vejamos a concretização das coisas que o Senhor tem para realizar na nossa vida. Nesse caminho, precisamos entender que na vida existem fatos e existem verdades também, né? O fato é o que podemos ver ali ao nosso redor, o que acontece naquele momento, e a verdade é o que Deus diz. Interessante que Jairo, naquele momento, né, ele estava vendo algumas circunstâncias, alguns fatos, sua filha doente,
E também ele cria também na verdade que Jesus poderia curar a filha dele. Então, não importa os fatos, o importante é a verdade. Por exemplo, o fato é a certeza das doenças são incuráveis. Toda a verdade é que Deus pode curar a doença. Também o fato é que vivemos no meio de crise econômica, mas também é verdade que Deus pode também nos abençoar e fazer multiplicar os nossos celeiros, como ele fez com os peixes e o pão. Todavia, a fé não nega os fatos, queridos. Apenas transforma pela verdade na palavra de Deus. Então, hoje, eu não sei qual é a circunstância, qual é os fatos que você está vivendo, mas crê na palavra do Senhor. Crê na verdade. A verdade, ela pode transformar o fato na realidade em que Cristo pensa da sua vida. Amém? Jairo é um exemplo de que alguém teve que ignorar os fatos ali e ficar exclusivamente com a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Para ele então receber o seu milagre, ele teve que crer, ter fé, sabendo que aquela circunstância, aqueles fatos que estavam acontecendo ali ao seu redor, Jesus tinha poder para mudar, para transformar a vida da sua filha. E eu quero falar para você que quando você está vivendo nos fatos e na verdade, vai se levantar obstáculos para atrapalhar a sua fé. Vai levantar obstáculos para tirar você da palavra de Cristo. E eu quero hoje dizer 7 motivos para você, obstáculos, que você tem que ignorar. Que Jairo ignorou. Primeiro, ignora a tradição. Olha só para você ver Marcos 5:22. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou aos seus pés. Olha só, Jairo era chefe da sinagoga, ou seja, Jairo tinha uma posição muito elevada, uma posição de defender outras pessoas. Posição, às vezes, é um grande obstáculo na vida das pessoas. A posição, às vezes, ela te atrapalha você receber o seu milagre. Mas Jairo não teve essa questão. O texto segue dizendo que Jairo veio a se prostrar aos pés de Jesus. Isso era um problema na tradição judaica. Jairo era uma pessoa importante e se prostrar diante de um homem era uma atitude para escravo. Jairo estava se colocando numa posição de escravo. A única pessoa que Jairo poderia se prostrar era diante de Deus. E ele fez isso, ele reconheceu que Jesus era o próprio Deus que poderia transformar e mudar. E Mateus 9:18 conta isso, que Jairo se prostrou e reconheceu que Jesus era Deus. Então, primeira coisa que nós temos que ignorar é a tradição. Muitas pessoas vivem debaixo de tradição, com medo, por causa debaixo da lei e não se prostram diante de Deus. Por isso que não recebe o seu milagre, por isso que não consegue avançar nos seus sonhos, por isso que não consegue ter aquilo que deseja, porque vive debaixo da tradição. Não sei qual é o posto que você tem, não sei se você é um governador, um presidente, que você vai estar ouvindo isso aí, um prefeito, um vereador, ou como eu sou policial militar, mas assim mesmo eu me prostro diante de Deus, eu me prostro diante dele, para que eu venha receber o meu milagre. Amém? Segundo, então, ignore a posição. A palavra do Senhor diz que Jairo era um dos principais da sinagoga. Ele, contudo, tinha algo a perder. Ele poderia ser expulso da sinagoga. Naqueles dias, aqueles que confessassem Jesus Cristo poderia ser expulso. Muitos têm medo de perder a posição. Que posição é essa no nosso tempo? Posição de estar no meio de pessoas influentes, pessoas que não acreditam em Jesus, pessoas que têm um bem financeiro, algo sobrenatural que venha levantar alguma questão financeira. Então, essas pessoas, quando você está ali, você tem medo de dizer, eu sou do Senhor, porque eles podem te recriminar, eles podem tirar você daquele ambiente. Mas não tenha, ignore a exposição. Olha só para você ver, muitos dos profetas, dos apóstolos ali, eles teve que se renunciar. Eles tinham alguma posição.
Então eles teve que ir até o Senhor Jesus. E aqueles que não foram, que nem Nicodemos mesmo, ele foi encontrar com Jesus à noite. José Arimateia, ele ficava escondido para ver o que Jesus fazia. Então essas pessoas, elas não teve o contato com o Senhor, não teve o poder de Deus fazendo sobre a vida deles. Parece receber de Deus, você também precisa abrir mão da sua imagem. Para você receber de Deus, você precisa abrir mão das suas imagens. Igual Jairo abriu mão da sua posição ali. Terceiro, ignore a multidão. Versículo 24 fala assim: e foi com ele, e seguia uma grande multidão que apertava. A situação da filha de Jairo era uma situação muito melindrosa, uma situação muito sensível. Então Jesus deveria chegar próximo dela muito rápido. Por quê? Porque ela poderia ir morrer. E ali a multidão chegava, apertava ela, e Jairo teve que chegar próximo de Jesus, passando por meio da multidão. E por isso que Jairo teve que passar por vários obstáculos. E eu falo, querido, para você receber o seu milagre, você vai ter que passar por vários obstáculos. Vai ter que passar por várias situações, multidões de pessoas querendo te atrapalhar. Não desista, porque o alvo do Senhor é lhe dar a tua cura, lhe dar a tua bênção. Amém? Imagina o desespero, então, de Jairo, tentando chegar até Jesus, e não consegue por causa da multidão, mas ele não desistiu, ele precisava ir até Jesus. E quinto, ignore os fatos. Quarto, ignore a impaciência. A impaciência fala que quanto menos Jairo estava esperando, quando ele falou com Jesus, Jesus falou: vamos até tua casa. A multidão estava ali. Veio uma mulher que estava hemorrágica há 12 anos, tocou nele, e Jesus para toda a comitiva ali e fala: alguém me tocou. Imagina a cabeça do Jairo: Senhor, tá todo mundo aqui te tocando, muitas multidões. O Senhor fala: não, é porque de mim saiu o poder. E a mulher, não vendo outra alternativa, conta do milagre. Jairo, vendo que aquele milagre estava ali acontecendo e sabendo que precisava de um milagre para sua filha, teve que ouvir. A Bíblia diz que ela contou toda a verdade. Imagina se fosse aquela irmã que gosta de falar em vários detalhes, vírgula por vírgula, ponto por ponto. Quanto tempo demorou? E Jairo teve que ter paciência para o Senhor ir até a casa dele. Então tenha paciência, o Senhor ele tem grandes coisas para lhe dar. Eu creio em nome de Jesus. Amém? E quinto, ignore os fatos. Então, por causa da paciência ali de Jairo e pela cura que houve, ele teve que ter uns fatos que aconteceu na vida dele, que versículo 35 fala: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para de atormentar o mestre, para de incomodar o mestre. Imagina, Jairo falou: meu Deus, até agora eu sabia que Jesus poderia curar, agora minha filha está morta. Ele estava olhando para os fatos. E aí Jesus fala para ele assim: não olha para os fatos, olha para a verdade. Eu sou a verdade, eu sou a ressurreição, e é eu que dou a vida. O Senhor está dizendo para você: não olha para as suas circunstâncias que está acontecendo na sua vida hoje, no seu casamento, no seu trabalho, nas suas finanças, nos seus estudos. Há uma cura que o Senhor quer sobre a sua vida. Se você está passando por algo que necessita de uma cura, uma enfermidade, não olha pelos fatos, não olha para as circunstâncias, mas olha para a palavra. Jesus teve que dar uma palavra falando: olha, crede, não desanima, tenha fé, porque eu vou fazer algo sobre a vida da sua filha. E Jairo, ele teve que crer. Jairo, ele se obrigou a crer, sabendo que Cristo poderia sim transformar ali, trazer novamente a vida da sua filha. E sexto, ignore as emoções. Versículo 38 diz: eu, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, vi o alvoroço, e os que choravam muito pranteavam. O sexto obstáculo, então, fala referente a não olhar para as emoções. Interessante que Jesus fala para eles: por que vocês choram? Por que vocês estão tão atemorizados assim, pranteando?
A menina, ela não está morta, ela dorme. Interessante que muitas pessoas riram de Jesus ali. E aí só algumas pessoas que entrou. Não olhe para suas emoções. Não olhe para o que você sente do natural, mas viva o sobrenatural de Deus. Amém? E sétimo e último. Então, vai haver obstáculo e ignora a questão do ridículo. Você ser ridicularizado. Jesus foi ridicularizado. Versículo 39, 40 fala: E entrando disse: Por que os alvoroços e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo o feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que estavam com ele entrou. A menina estava deitada. Que eu digo para você, às vezes muitas pessoas vão rir do seu sonho, das suas vontades, vão rir que você não pode ser mais transformado, que você já saiu fora do trilho e não consegue mais consertar, mas para o Senhor, tudo é possível. Para o Senhor, nada do que nós podemos imaginar para Ele é impossível. Deus tem grandes coisas sobre a sua vida, querida. E eu quero dizer nesse dia, nessa terça-feira, que o Senhor tem algo preparado para você. Em nome de Jesus, eu creio que você vai receber essa palavra e vai se encher da presença de Deus. Amém? Deus abençoe, meu querido. Tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus.